O Adote a Sua Comunidade vai conversar hoje com André Pinheiro. André Pinheiro reside ali no Curioltinga e vai falar um pouco sobre a sua experiência, né, seu envolvimento com a comunidade. E nós vamos fazer uma análise, né, André, do que isso representa em relação ao que nós já vivemos, principalmente na década de 80. Na década de 80, as comunidades elas eram organizadas em associação de moradores. Existia, por exemplo, eu morei no bairro do Jurunas, existia o Conselho de Bairro, né, que era a união das associações de moradores. E essas associações, embora ainda existam, não se vê uma mobilização tão grande como era na década de 80. Na verdade, isso foi se perdendo e, ao longo do tempo, meio desacreditado. Essas representações sociais ficaram um tanto quanto desacreditadas. No que eu visualizo, pelo que eu vivi lá no Jurunas, a comunidade ela deixou de ter a associação de moradores como referência de representação política, política de bairro, política de comunidade, não é política partidária. E aí eu digo, né, a política partidária meio que roubou a função social das associações de moradores e trouxe para si, trouxe para o seu processo essas lideranças. Muitas das lideranças servir uma estrutura política dentro de um modelo em que a cada nova eleição os políticos passavam a tomar conta daquelas áreas a partir das lideranças comunitárias. Eu cheguei, inclusive, a presenciar uma situação onde, com o surgimento das representações dos conselhos tutelares, havia uma espécie de promoção das lideranças comunitárias a conselheiro tutelar, além, logicamente, de outras influências políticas relacionadas às representações político-partidárias, que acabavam neutralizando o trabalho das lideranças comunitárias e fazendo com que a imagem dessas representações ficasse, então, desgastada, né, diante das comunidades. Mas o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que vem surgindo uma nova forma de representar as comunidades, principalmente nas periferias das grandes cidades. Trazendo o modelo lá do gerenciamento das redes sociais, seja pelos canais do YouTube, seja pelas páginas do Facebook, pessoas que não necessariamente estejam ligadas com as associações de moradores, que passam, então, a orientar, a conduzir informações diretamente a esse público. Consegues perceber aí no Curioltinga essa relação entre a associação de bairro ou a associação de moradores dentro do modelo que a gente considera o modelo anterior, né? Consegue perceber aí a comunidade do Curioltinga também mais envolvida com essas lideranças nos meios digitais? Como é que tu visualiza a tua experiência dentro desse contexto que eu coloquei aqui? Olha, o bairro do Curioltinga, ele tem uma característica que ele é dividido por comunidades. Como o bairro foi crescendo por assentamentos, foi virando comunidade. Então, cada comunidade foi tendo o seu centro comunitário e as suas lideranças, que já tiveram mais forças do que hoje, já tiveram importantes papéis dentro do bairro, só que a gente vê que com o tempo foram perdendo essa força. Hoje a gente já vê que em alguns locais só tem o terreno do centro comunitário. O prédio em si já nem existe mais. E a gente vê que essas lideranças em si perderam muitas forças, perderam vozes. Mas ainda assim a comunidade necessita ainda de ser representada. Dificilmente o morador, quando tem algum problema na sua rua, ele vai diretamente no órgão fazer reclamação.
geralmente ele quer uma ponte, né? E a rede social, ela veio exatamente para suprir essa deficiência. A gente foi vendo que cada bairro foram sendo criadas páginas de bairro, como a gente chama, seja no Facebook, no Instagram, e com isso, grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, cada bairro foi criando uma rede. Eu represento Curiautinga, eu sou administrador da página Curió News. A página do Curió News, ela tem 43 mil seguidores, 43 mil curtidas e mais de 46 mil seguidores. Tem mais curtidas do que sim moradores no bairro. Porque a gente vai ver que várias pessoas do outro bairro acabam entrando nos nossos canais para participar, para conhecer, e até pessoas que já moraram no bairro e hoje moram em outros estados e até outros países a gente tem experiências como essa. Então, a página, ela devido a ser fiel às coisas do bairro, ela tem 43 mil. Existem páginas do Facebook que são muito maiores, mas que postam notícias de todo o Pará, toda Belém. O Curió News ele é específico, coisas do Curió News, do Curiautinga. Então daí a gente foi vendo outras redes. Da página Curió News, a gente formou o Jornal do Curiautinga, que é um grupo do Facebook de compra e vendas. E com isso, notícias, daí vai surgindo o grupo do WhatsApp, e as pessoas acabam vendo em nós, naturalmente, como se fosse uma liderança comunitária. Mesmo não fazendo parte de associação, mesmo não fazendo parte de centros comunitários, de antigas lutas, a gente vê muito essa característica em donos de páginas. Pessoas novas, pessoas com certo conhecimento, estudo, pessoas que sabem usar as redes sociais, as mídias digitais, e sabem usar as suas influências para postar notícias, para colocar informações. Então, a gente vai vendo que a gente, dentro do bairro, as pessoas acabam se identificando conosco. André, só um exemplo. André, dentro da tua experiência aí, essas associações, elas buscam o apoio, elas buscam se fortalecer com o auxílio dessa ferramenta, ou elas têm essa ferramenta como uma ameaça à sua liderança? Como é que visualiza essa relação? Eles te procuram? Como é isso? Eu não sei como é em outros bairros. Eu vou falar o específico do Curiautinga. Aqui, a gente já teve experiências boas e ruins com lideranças comunitárias. Como você falou no começo, hoje a gente vê que centros comunitários, lideranças comunitárias, têm um envolvimento político muito grande. Então, a partir do momento que você não se associa a eles, de certa forma, você ou ganha amigos ou ganha inimigos dentro desses centros comunitários. A partir do momento que até esses centros comunitários são motivos de questionamentos pelas páginas, devido a não cumprir o seu papel que deviam ser, a gente vai vendo que esses centros comunitários, eles passam, essa liderança comunitária, não te ver com bons olhos. Porque, como se você estivesse tendo mais destaque do que eles. Você fazendo a função que era para eles fazerem. Aqui dentro do bairro a gente sabe que tem lideranças de centro comunitário que trabalham em gabinete de deputados, que trabalham para vereadores. Então eles não podem fazer aquelas críticas que faziam antigamente. Ainda mais quando o político deles, que eles são associados, tem ligação com a prefeitura, com o governo do estado. Então a gente vê liderança hoje que não pode cobrar, porque senão ele perde o emprego no gabinete do vereador, o gabinete do deputado. Então isso, muitas das vezes, essa falta de ação dos centros comunitários, muitas das vezes, são até motivo de críticas dentro da página. E até das pessoas que seguem, fazem isso nos comentários. Questionam nos comentários. Mas cadê? Onde estão eles nesse momento? Então, muitas vezes, a gente acaba tendo problemas com eles também, por não estarem cumprindo a função que eles deveriam estar cumprindo. Então, isso que tu estás falando, nós somos sabedores, na verdade, disso, mas, inclusive, eu comecei falando em relação a esse aspecto de experiência que eu vivi nos Julunas, em relação a isso, mas é interessante que isso é concreto, isso é verdadeiro, isso existe.
esse apadrinhamento, né, é o que a população consegue identificar e por conta disso, acaba as associações perdendo o papel de referência. Me diga uma coisa, é uma curiosidade, né? Eu tenho meu ponto de vista em relação a isso, mas para as pessoas que estão assistindo, né, que estão curiosas para saber um pouco de como é que se dá esse tipo de organização, de onde é que parte, né? Infelizmente, na nossa sociedade, quando surge alguém que toma uma iniciativa, imediatamente alguém vai logo especular, peraí, por que ele tomou essa iniciativa? O que é que ele quer? Está fazendo o quê? A tua origem, a tua sensibilidade para com os comunitários, a tua atenção para as pessoas que necessitam, para as pessoas que querem apoio, né? Esse embrião ele está onde, né? Porque assim, às vezes o político ele se aproxima, ele sempre foi de uma classe média alta, morava sempre em lugares, enfim, bem estruturados, ele se aproxima da comunidade quando ele quer voto. Isso é fato, isso aí é fato, né? Mas essa representação, ela nesse novo modelo que a gente está conversando aqui, ele surge onde? De onde é que surge essa sensibilidade? Qual é a tua origem? Onde tu começaste a ter contato com os comunitários, a ter essa sensibilidade para com o cidadão? Como é que se deu? Conta para nós. Olha, eu sempre morei em área periferia. Eu cresci na Baixada do Marco. A Baixada do Marco tem sérios problemas com alagamento, saneamento básico. E a Baixada do Marco é fronteira com Curiautinga. Eu sempre estive aqui no Curiautinga. A partir do momento que eu me casei, eu vim morar no Curiautinga. E morando aqui, já morei em área de assentamento, área de invasão. Então a gente vê de perto a necessidade das pessoas. A gente vê que a gente acaba conhecendo não pelo que a imprensa mostra ou pelo que o fulano fala, mas sim pelo que a gente vê na prática. A gente vê na prática o que tem acontecido, o que de fato acontece. Então, a gente vê assim, aqui no bairro a gente denuncia muito em relação ao alagamento. Mas por que a gente denuncia alagamento? Porque está todo dia, a gente está vivendo essa situação. A gente que tenta passar, moradores que batem na nossa porta, olha, eu tive que acordar 3 horas da madrugada por causa que a minha casa começou a encher, eu tive que levantar os móveis. Então a gente vai vendo que assim, quem mora na área tem como denunciar, tem como mostrar, tem vivência. A minha rua era assim, hoje em dia está muito pior. Então a gente vai vendo que essa representação, essas lideranças, esses influenciadores, são pessoas que moram no bairro, que gostam de falar sobre o bairro. Eu vejo pessoas da página da Pedreira que moram na Pedreira e gostam de contar histórias sobre a Pedreira, seja de maneira bem-humorada, seja de maneira crítica, mas mostra, porque conhece a história do bairro, conhece a comunidade, os vizinhos. E assim mesmo acontece aqui no bairro do Curiautinga. E, a gente sabe muitas histórias de ruas, de comunidades. E assim a gente vê que a gente que mora, a gente conhece melhor os problemas. Então, são pessoas necessitadas e desassistidas. Isso aí é uma combinação perfeita para quem é sensível, né, a essas necessidades e busca, então, de alguma forma, ajudar. Agora, me diz uma coisa, nesse período de pandemia, como é que tu visualizas essas novas lideranças em termos de apoio a essas comunidades? Olha, primeiro que, bora falar um pouquinho dos comerciantes. Os comerciantes tiveram que se adaptar. Aqueles que não trabalhavam com delivery tiveram que começar a trabalhar e investir bem mais em delivery, devido a não poderem abrir as portas e nem receber público. Daí a gente vê que os canais digitais, as mídias sociais, uma importância muito grande, muito grande. Os grupos do WhatsApp, o grupo do Facebook, as páginas de bairro
vem com força para exatamente dar voz àquele comerciante, aquela senhora que vende tacacá em frente da sua casa, aquele jovem que quer abrir uma pizzaria, aquele senhor que está pensando em abrir uma fruteira e que precisa de divulgação. Então aí a gente já vê, nesse período de pandemia, a força seja para divulgar os comerciantes, né, e também mostrar ao pessoal do bairro que dentro da nossa comunidade existem muitas coisas boas. Você não precisa pegar um aplicativo e pedir pizza lá de Nazaré, de um bairro central. Dentro do seu bairro existe muita coisa de qualidade e muitas vezes pela metade do preço. Com isso, através da página, você acaba movimentando o comércio local. Movimentando o comércio local e criando uma rede. Tanto é que a gente está criando o Curió Delivery, junto com amigos nossos do bairro também, um aplicativo estilo iFood. Só que não somente de comida, mas também de serviços, dando suporte para organizar o bairro. Então a gente vê que quem está desenvolvendo o aplicativo? É um amigo meu, Paulo, ele é formado na área, e juntamente com o Cleito também, que ele é formado na área, do bairro. Isso. Então, um é design gráfico, outro já tem outra formação, e com o conhecimento que eu tenho do bairro, com a página que eu tenho, fizemos uma união. Isso vai ajudar bastante os comerciantes e a cada dia mais e mais dando voz para dentro da comunidade. Então aí a gente vê que nesse período de pandemia entra a parte de comerciante, ajuda bastante as redes sociais, a movimentação do próprio dentro do bairro. Através da página teve situações de pessoas precisarem de leitos, pessoas doentes precisando de leitos no Abelardo Santos, no Hospital das Clínicas, e nos procurarem. Tem como você postar, a gente vai, pega a foto, faz um texto e começa a marcar. Helder Barbalho, Governo do Estado, CESPA, SESMA, Prefeitura, Zenaldo Coutinho, e com a grande repercussão em redes sociais, a gente viu vários casos de leitos serem conseguidos. Teve até a situação de pessoas aqui do bairro que tem parente para Curralinho, que pediram, posta para mim que minha irmã está em Curralinho, não tem leito e precisa vir para Belém. E a gente postou cerca de 3 horas da tarde, e com a repercussão, compartilhamento, 9 horas da noite, uma enfermeira da Santa Casa me ligava dizendo que já tinha um leito disponível. Agora, a grande questão era como conseguir um helicóptero para transportar a pessoa de Curralinho para Belém. E, através das redes sociais, até mesmo marcando a prefeitura da cidade de Curralinho, o prefeito foi, na manhã seguinte, a pessoa já foi transportada para Belém. Isso, situação de Curralinho, situação de Primavera, pessoas do bairro com parentes em outros locais hospitalizados. Então a gente vê aí o quanto as redes sociais locais têm grande força. Sem contar a situação de doações. Aqui no bairro a gente faz como se fosse um trabalho de meio de campo. A pessoa me perguntou, André, eu quero doar uma cesta básica. Tu conhece pessoas carentes aqui dentro do bairro? Conheço. Vamos lá. Aí leva a pessoa até o local. Então, só nesse período de pandemia, assim, só que dentro do bairro, assim, com doações, foram quase, até agora, quase 100 cestas básicas. 100 cestas básicas, cadeira de roda. Isso, a comunidade entendendo, assim, que eu preciso doar, eu quero ajudar pessoas. Só que muitas vezes a pessoa não quer sair da sua casa em período de pandemia. Tem medo, mas, de certa forma, ela confia no trabalho nosso. E diz, André, eu quero doar, eu quero ajudar. Então, a gente vê que o papel na rede social, na pandemia, teve um papel importante, tem um papel importante, e após tudo isso, também vai continuar tendo, porque os comerciantes, uma vez que aprenderam a trabalhar com delivery, vão ter que continuar trabalhando com delivery. E a rede de solidariedade vai continuar, e também a página sempre disponível à comunidade em relação a, eu preciso disso, André, hoje mesmo está 2 dias sem água em parte do bairro. A pessoa nos procuram, André, faz uma postagem, marca a COSAMPA, vem uma resposta dela. Então a gente vê que tem esse papel. Interessante que é bem alinhado. Muitos estão discutindo o pós-epidemia, que é o novo normal,
E é bem interessante essa experiência, que já é uma experiência concreta, é uma ação concreta nesse sentido. E é bem alinhado, inclusive, lá com a proposta do Adote a Sua Comunidade, que é assim, não que o Curió não precise de apoio das outras comunidades, não é isso, pelo contrário, né? Mas é interessante partir da própria comunidade se reconhecer como potencialidade, fazer esse mapeamento, por exemplo, onde estão os comércios, né, com determinados serviços. É importante que eles se conheçam, né? No primeiro momento pode surgir um certo receio, né, de uma competição, mas a competição ela é importante também para que eles possam melhorar. O público passa a conhecer esses serviços e exigir a melhoria, e isso fortalece essa rede. Só te interrompendo, Diga. só te interrompendo, por exemplo, nos grupos, muitas vezes o comerciante ele passa a ser também um consumidor. Por exemplo, aqui em frente de casa abriu o ponto do marisco. Aí ele vende camarão exatamente para os comerciantes que à noite irão fazer panqueca, vatapá, maniçoba, e tacacá. Então a gente vê que muitas vezes existe essa interação entre eles. Não é somente comprar o lanche, a comida feita do bairro, mas sim também comprar o tempero dentro do bairro, o camarão, a carne, tudo dentro do bairro. Perfeito. E aí ele investe em marketing também, porque o Curió fez parceria lá com o pessoal da gráfica, aí já fez a sua camisa, e aí tem a visibilidade, só que aí tem o marceneiro, tem o prestador de serviço, tem o cara que assenta a lajota, tem o rapaz que desenvolve o aplicativo, e aí se começa a perceber que, assim, eu posso até fazer algo para mudar o mundo, mas eu preciso dedicar um esforço para mudar a minha comunidade. Eu preciso me unir aos meus pares na minha comunidade e fortalecer o Curió-Tinga. É isso que visualiza? Isso. A gente já se conhece há um certo tempo, né? Desde ações ambientais aqui no bairro do Curió-Tinga, de transformar locais de descarte regular de lixo, né? Em jardins comunitários. E sempre a gente... essa frase adote sua comunidade sempre ficou muito comigo, né? Que antes de querer mudar o mundo, adote sua comunidade, né? Não adianta eu querer ir para a África, nada contra, mas se muitas vezes o meu vizinho eu posso ajudar e não consigo. Então, se cada morador fizer a diferença dentro do seu bairro, a gente pode construir até mesmo uma sociedade melhor. Aqui no bairro, a gente vê hoje de certa forma, os moradores mais conscientes. Seja descarte regular de lixo, a gente já vê pessoas já reclamando mais do que antes, devido a ações ambientais. A gente vê também relação a comércio, relação a denúncias. Aqui no bairro do Curió-Tinga, desde 9 de março, começou uma obra. Como alguns sabem, a gente tem problemas com alagamento. Começou uma obra da prefeitura, isso muito por denúncias em redes sociais de moradores, eles mesmos mandando vídeos para a gente. E a gente sabe que a imprensa tem um papel fundamental. Só que nem tudo chega para a imprensa, nem tudo a imprensa vai postar, vai publicar, vai para os seus meios de comunicação. E isso já entra a função das páginas. Elas acabam sendo uma voz para a comunidade, uma voz mais próxima, onde o próprio morador manda para o número do administrador para postar: olha como está minha rua alagada, olha a cratera que surgiu na minha rua. Então a gente vai vendo situações simples que naturalmente a gente vai se tornando liderança comunitária. Não é porque a gente se intitula, é naturalmente. A gente não chega a se intitular, é as pessoas que vão vendo em ti uma liderança. Eu vou falar um caso para vocês. Na Coronel Moisés, uma rua aqui do bairro, tem um terreno do Exército. E cerca de 10 anos o morador reclamava de uma árvore que estava prestes a cair. E eles foram me mandar a foto, eu publiquei a foto, mas ao mesmo tempo eu fiz um ofício e fui nesse stand de tiro, protocolei a queixa. Um mês depois vieram e cortaram a árvore. Coisas bem simples, que muitas vezes o morador não tem conhecimento de fazer um ofício, protocolar no órgão, registrar a queixa
e esperar a resposta do órgão. Então, é dessa forma, não é porque a gente se intitula liderança comunitária. A comunidade naturalmente te procura, porque ela vê em ti a força dos teus canais que você tem e a boa vontade que você tem em querer ajudar. Deixa eu fazer uma previsão aqui, tá? Os articuladores político-partidários, eles têm assessores muito bem pagos. E, com certeza, eles já visualizaram isso, já avaliaram. Eles sabem quantos seguidores cada página tem e eles vão começar, então, ou a criar páginas e repassar essas páginas para influenciadores e ter sob seu comando esses influenciadores, ou eles vão buscar parceria com as lideranças, com os influenciadores atuais. Tu consegues visualizar alguma forma de se proteger dessa influência política ou, na primeira oportunidade, essas lideranças também podem vir a ser cooptadas por esse sistema político partidário? Como é que visualiza isso? Olha, eu falo assim do meu caso. No meu caso, já nos procuraram oferecendo emprego para minha esposa, diversos políticos, vantagem para mim dentro da minha profissão, para que a gente tivesse, apoiar eles em eleições. Entendo. Então, não assim, precisa citar nome, porque, como a gente vai publicar, não é bom citar o nome. Mas a gente... Então, certamente pessoas de outras páginas também foram procuradas. E eu já vi páginas de bairro sendo formadas já por essas lideranças, para competir, por exemplo, aqui dentro do bairro, criaram página para querer competir com o Curió News. Só que essas páginas a gente já vê que já tem ligação política. Então, a gente vai vendo que... Eu não sei se esse sistema vai como aconteceu com o caso dos centros comunitários e associação, como você falou, dos anos 80, anos 90. Eu não sei como vai ser isso futuramente. Mas eu te falo uma coisa. Eu falo que essas redes sociais veio dar voz para outras pessoas, para lideranças novas surgindo, para pessoas com outra mentalidade, que sabem usar as redes sociais, que sabem influenciar, ser geradores de opiniões também e informar. Então, eu não sei como vai ser futuramente, se a política vai tomar conta, mas eu espero que os próprios moradores tenham discernimento disso, de entender, olha, é melhor eu dar voz para alguém do bairro, alguém de perto de mim, do que alguém de fora. É melhor, de repente, eu apoiar pessoas que eu conheço. Porque a política ela não é ruim. Ruim é o coração do ser humano, que tudo coloca maldade. Então, se continuarem no foco, eu não vejo por que essas páginas se perderem, serem engolidas por esse sistema político. E eu tenho algo para falar sobre política também. É assim, o que acontece? As pessoas na rua acabam te procurando, pedindo por que tu não vem como candidato. Sim. Assim acontece em outros bairros também com essas novas lideranças. Exatamente porque os moradores do bairro não se sentem representados por essas pessoas de fora que só aparecem 4 anos para querer votos. Então elas querem um representante que seja mais próximo, aqueles que eles conhecem, aquela situação. Então, muitas vezes, essas lideranças novas, com páginas, a gente vai ver que vem até nós vários tipos de pedidos. Desde cesta básica, até enterrar cachorro morto já me pediram, porque uma senhorinha não tinha condição de enterrar. Sim. Mas a gente vai vendo que muitas vezes a gente vai se sentindo incapaz quando vem pedidos maiores. Já nos procuraram crianças precisando de operação urgente no coração, consulta no cardiologista. A gente vai ver que tu não tem como tu ajudar essas pessoas se não for batendo na porta de político. E para os donos de páginas, é muito ruim isso. Porque ninguém dá nada de graça. Ninguém dá nada de graça. Então, se esses donos de página um dia se meterem na política, eu espero que eles se metam na política exatamente por isso. Porque onde eles estão,
eles são limitados. Eles não podem ajudar como eles poderiam ajudar mais. Porque é muito ruim bater na porta de político para pedir leito, bater na porta do político para pedir consulta. Então, eu espero que essas lideranças, se um dia entrarem na política, seja para eles serem, de fato, aquelas pessoas que têm meios para ajudar. 18 mil habitantes tem aí no Curió, né? Estava olhando aqui. Último censo, né? É. Só que aí, vamos considerar... Esse censo foi em 2010? Não encontrei diretamente aqui. A da postagem que eu fiz foi a seguinte. Na época eu fiz do Juruna, 60 mil habitantes. E nenhum representante político. E aí observa que o modelo de organização, quando a gente fala de reconhecer a comunidade, identificar as potencialidades da comunidade, está falando de comércio, de serviço, e identificar também a liderança. Identificar, sim, as lideranças do bairro. Quem são as lideranças tradicionais do bairro? Porque, assim, o influenciador, ele tem também essa responsabilidade, penso eu. Quem são as lideranças do bairro? O seu Raimundo, o seu João, que já foi, não sei quantos anos, líder comunitário, enfim, faz, dentro desse processo de reconhecimento, de identificação aí, chama essas pessoas para uma discussão sobre a política de representação comunitária no bairro, como é que se dá, quem é que influencia, quem é que não influencia, quem são as novas lideranças, como é que isso pode ser organizado de uma outra forma. Eu sei que isso é complicado. Imagina, tu chamaram disso, o que vão dizer? Bom, o André já está organizando a base política dele, mas essa organização de representação comunitária, ela precisa existir. Eu penso assim, no modelo anterior, é o pensamento que eu tenho, tá? No modelo anterior, o líder comunitário, ele deve ser preparado para ser líder comunitário. Ele só vai sair da liderança comunitária, alternando, logicamente, por eleição, lá na associação de bairro, enfim, quando tiver outra liderança para substituí-lo. Por exemplo, um líder desse, tá, eu quero ser vereador. Meu amigo, no momento, isso eu até posto lá na página, no momento que esse líder, ele vem há anos prestando excelente serviço para aquela comunidade, aí ele decide ser vereador, ele vai trabalhar para a cidade. O desafio dele agora é a cidade. Aquela comunidade ali, ela fica achando que ele vai estar disponível para ele, não vai estar mais, porque ele tem, então, agora, a responsabilidade de fiscalizar os trabalhos de toda a cidade, realizado pelo executivo. Então, essa alternância dessas lideranças, elas devem se dar dentro de uma estrutura que a própria representação comunitária deve conhecer. Bom, nós temos uma liderança em condições de ser vereador. Perfeito. É a nossa melhor liderança para ações locais? Então ele não vai. Ele tem que continuar aqui, ajudando a comunidade, potencializando a nossa voz aqui enquanto liderança local. Vamos preparar alguém com perfil para ser o vereador do bairro, que vai, sim, com seu conhecimento sobre o bairro, levar as demandas, vai trabalhar para a cidade, mas ele vai estar lá defendendo os interesses do bairro. Senão, o que acontece? Eu levo um tempo formando, né, a minha liderança comunitária, e aí, quando eu vejo, essa liderança comunitária vai embora. Essa liderança comunitária começa a trabalhar já para ser deputado. Aí começa a trabalhar para ser deputado e aquelas ações, né, de apoio, de orientação, porque assim, são coisas diferentes. Essa visão mais assistencialista, realmente de apoio local à comunidade, é papel da liderança comunitária. Os vereadores, eles têm outro papel. O vereador não pode ficar correndo atrás de aterro. O vereador não pode ficar correndo atrás de resolver um probleminha aqui. O papel do vereador é outro. São coisas diferentes, são perfis diferentes. E aí, assim, eu digo, o André, hoje, uma liderança, né, um influenciador digital com grande potencial, futuramente pode vir a ser convidado para representar politicamente o bairro,
pensa assim, peraí, alguém tem que tomar conta do Curió, porque o André não vai ter condições, o André vereador não vai ter condições mais de gerenciar a página e os serviços que são desenvolvidos, articulados na comunidade, como ele fazia. E aí o que acontece? O André se elege vereador e a comunidade, então, fica órfã. Que eu falo que no modelo anterior, as comunidades ficam órfãs daquela liderança. Né? E aí é uma análise que eu faço, fazendo um paralelo a esse novo momento. Precisa, por exemplo, nesse momento, mapear quem são os potenciais jovens influenciadores com perfil digital, fazer um encontro, um grande encontro das lideranças digitais do Curió, e isso serve para as outras comunidades também, para já ir identificando como é que a gente pode potencializar num futuro próximo, né? Como é que seria repassar essa administração, por exemplo, do Curió News, para outras pessoas, para uma estrutura que possa, então, garantir esse funcionamento local, apoio local, de fato, enquanto o André, por exemplo, isso serve para os outros influenciadores, segue para uma vida política, de representação política partidária, inclusive. Isso é importante. Eu penso que essa transição, esse olhar, ele deve ocorrer também para esse modelo digital. Como é que tu visualizas isso? Olha, com certeza. Você falou coisas certas. Que a comunidade deve se preparar para isso. A gente vê que dentro do bairro existem vários tipos de lideranças. Umas com ligação políticas e outras não. Mas a gente vê também muitos moradores com boa vontade de querer ajudar e de querer se organizar. O ideal seria cada bairro ter um representante. A gente tem aqui, não sei, uns 35 bairros em Belém. Cada bairro tem um representante, até mesmo para que um representante esse representante pudesse dar voz à comunidade, né? E dentro do bairro, as lideranças, através de uma votação, sei lá, eleger quem, de fato, eles querem como representante do bairro. Algo bem democrático. Mas a grande questão, que mesmo com a organização da comunidade, o que interfere muito é o dinheiro. O dinheiro. Tipo, quem chegar com dinheiro, aí tem muitos candidatos de fora que acabam comprando as lideranças, oferecendo emprego para eles, para suas famílias. Então, na teoria, isso é tudo muito bonito. Mas na prática a gente vê uma certa resistência, porque o dinheiro fala muito mais alto. Então a gente vai ver, por exemplo, já vereadores que há cerca de 1 ano, 2 anos, já estão com acordos firmados com essas lideranças. Então a gente vê que não existe quem é o melhor representante para o bairro. Eles sabem quem são o melhor representante, mas muitas vezes o interesse pessoal, o interesse financeiro vai fazer com que essas lideranças apoiem outros. Exatamente de repente aquele cara bonitinho, de classe média alta, que tem dinheiro para investir, para pagar campanha, cesta básica, promessa de emprego. É esses que muitas vezes vai fazer com que dentro do bairro não exista unanimidade, porque já comprou uma liderança, já comprou outra. Então, na teoria, um plebiscito, uma unanimidade seria muito bonito. Mas na prática é tudo diferente. É o famoso sistema, né, André? É. E, André, a gente vai caminhar aqui para o encerramento. Eu queria te dizer o seguinte: lá pelo básico do saneamento, a gente vai conversar principalmente sobre a obra aí dos alagamentos. E aí é um dos serviços, né, que esse novo modelo hoje vem atuando, né? Não identificando aqui quem é o pai da criança, porque eu acho que nesse novo modelo não fica muito em questão, e aí surgem vários pais, sempre surgem vários pais, não fica muito em questão quem é o pai da criança, mas sim o papel que cada um tem no processo, uma vez que uma obra desse porte, ela nem é uma obra do Curió, né? Ela é uma obra da cidade de Belém, porque a cidade de Belém toda precisa dessa João Paulo transitável, independente da chuva, né? E a gente vai ter oportunidade de dialogar
a gente vai considerar como uma experiência prática do trabalho que vem sendo desenvolvido, mas a gente vai ter essa conversa lá pelo básico do saneamento. Eu queria, assim, te parabenizar, primeiro pela iniciativa, que é resultado desse histórico que falaste, né, da tua vivência com a comunidade, da tua origem, né, e de como tu visualiza hoje a comunidade. Queria te parabenizar e eu acho que o impacto das tuas ações, eu acho que tu nem imaginas. Tu consegue visualizar, sim, porque tu estás aí na comunidade, mas tu não imaginas o que isso representa para essas pessoas. E muitas dessas pessoas, quando a gente sistematiza aqui o modelo, a gente consegue visualizar o que já foi feito e o potencial do que ainda virá. Mas eles próprios ainda não conseguem. Por quê? Por que as comunidades não são fortes? Porque elas não se conhecem. Elas são fragmentadas por tudo que a gente já conversou aqui. Ninguém tem interesse em mostrar para a comunidade o que ela tem de bom. Isso é tudo muito fragmentado, até pelo individualismo que existe, a concorrência que existe dentro das comunidades. Seja concorrência comercial, concorrência política, enfim. Só que quando você traz isso à tona e deixa claro para a comunidade o potencial que ela tem, ela própria ainda nem imagina o que isso trará de benefício. Então, eu gostaria de te parabenizar. Eu sei que a pressão é muito grande, eu acompanho lá as críticas, enfim, sempre vai existir, por tudo que a gente já conversou aqui, e eu nem preciso dizer que tu não deve desistir nunca, né? Deve seguir, né? Cada vez mais forte. Existe uma sintonia muito grande lá do Adote a Sua Comunidade com o que tu desenvolve. Eu considero que o que eu coloco lá como ideias ou coisas que já foram vivenciadas, tu vivencia na prática, tu experimenta lá na prática, e isso é muito bacana. Eu vivo compartilhando as coisas. Eu procuro, de alguma forma, orientar o pessoal lá da minha comunidade no Jurunas. Hoje eu não moro mais lá, mas a minha família toda mora ainda lá. E eu observo tudo que a gente falou aqui, eu observo lá o potencial que existe e a fragilidade também que existe por conta de tudo que a gente conversou. E eu gostaria de te agradecer por essa contribuição lá no Adote a Sua Comunidade. Esse vídeo vai ser postado lá, né, e as pessoas vão assistir, conhecer um pouco mais da história, entendendo um pouco mais de onde é que vem tudo isso, né, e a própria comunidade ter a possibilidade de valorizar mais, né, esse serviço que é desenvolvido. Eu gostaria de te parabenizar e de te agradecer. Faça a sua fala de encerramento, por favor. Eu agradeço também o espaço, eu agradeço também a parceria. Nós somos amigos há um certo tempo e sempre, através das redes sociais, vamos compartilhando ideia. Já aprendi muito vendo as suas postagens, seus textos, e eu procuro me inspirar para colocar em prática aqui no bairro do Curialtinga, e também a gente tem muito conhecimento na Baixada do Marco, né? A gente espera que, sinceramente, o que a gente tem feito aqui no bairro sirva de inspiração para outros locais, como a gente já viu. Ações simples. A gente já viu que páginas que surgiram a partir da nossa, ações que surgiram a partir das nossas. Você viu bem a situação do Jardim Comunitário. O Jardim Comunitário aqui da João Paulo II já tem mais de um ano, e a partir do momento que deu grande repercussão esse Jardim Comunitário, a gente viu outros locais, pessoas me ligando: como foi que tu fizeste? Qual tipo de pneu? Qual tipo de tinta? Qual tipo de terra você usou? Onde eu consigo plantas? Então, são essas coisas que a gente vai vendo que o exemplo vai sendo dado para outras comunidades. E a gente espera muito que todas as comunidades de Belém, do Pará, se organizem. Se organizem. A comunidade unida tem muita força. Só ela não sabe a força que ela tem. Porque no dia que ela se unir para reivindicar, para contestar, para exigir direitos, ela vai conseguir muitas coisas. Então a gente vê hoje em dia o povo aqui no bairro mais crítico, eles são com o pé atrás. Até nessas próximas eleições, outras coisas que acontecerem, eu vejo que eles são mais questionadores. Isso é importante. E a rede social ela tem um papel muito importante. As páginas de bairro têm um papel muito importante. Muito obrigado. Até a próxima, então, André. Grande abraço.